Zé, que legal. Estamos aí devidamente compostos. Valeu, prazer em te ver aqui de novo no programa Tocando Oculto. Prazer é tudo meu. E hoje a gente veio com plumas e paetês, por que, Zé? A gente veio hoje de mago, porque o tema hoje promete, né? Hoje o tema é bruxaria tradicional. Olha aí, pessoal, bruxaria tradicional. Para vocês que gostam desses temas um pouco mais diferenciados, aí o Zé com muito conteúdo que ele tem, vale a pena a gente ouvir um pouco dessas histórias que ele trouxe lá de longe, né, Zé? Sim. Você remontou essas histórias em que época? Na época pré-cataclísmica. Nossa senhora, isso é longe pra caramba. A perder de vista, né, Zé? Exato, né? Bom, legal. O tema é um tema que às vezes as pessoas se associam a essa coisa da bruxaria com a Wicca e com essas coisas mais contemporâneas que a gente vê em filmes e tal. O que você trouxe pra gente é algo muito mais além, né? Muito mais atrás. Isso. E é muito mais antepassado, né? É, muito mais antigo, né? E a faceta, digamos assim, mais polêmica, mais problemática, né? Do entendimento sobre a bruxaria, né? Legal. Então vamos começar. Você dá o seu start aí, porque agora a Sim. questão é com você. Bom, hoje você é o seu bom ouvinte. É bem apropriado começar tratando o tema, entendendo que a sabedoria ela é eterna. Sim, sim. Né? E ela habita o coração de todos aqueles que habitam a eternidade e que vivem a eternidade. Uhum. Então a tradição antiga, ela nos ensina que existem dois processos, dois conhecimentos para acessar a sabedoria. Um é através do conhecimento intelectual, o estudo e a repetição. É o que a gente costuma fazer. A outra forma, que é superior e mais profunda, ela diz respeito ao silenciamento dos sentidos. Quando o homem se abre para uma linguagem que não pode ser expressada em termos verbais, por exemplo. Antes de tudo, né? Antes de começar, né? É nesse sentido que eu insiro o mistério da bruxaria. Nossa, é muito, muito, muito primário o negócio, bem lá atrás, bem antigo mesmo. Bem atrás. Então, eu me reporto ao termo sagrado e ao significado do sagrado. Sim, sim. O sagrado ele vem do latim sacer, que significa santo e maldito. Né? Ele é as duas faces, o senhor das duas faces. Ele compreende o mistério do divino, do disforme e do demoníaco. Ele está no cerne de todas as religiões, de toda a cultura e de todo o processo formativo da consciência. É verdade, é mesmo, porque as culturas todas têm que trabalhar com a polaridade, né? Sim. Então a gente vê isso em tudo, né? Exato. É um erro você dividir o sagrado só naquela ideia usual, né, do bem, por exemplo, e esquecer o outro lado. Né? Porque esses processos de bem e mal, eles são um processo posterior, fruto de uma criação do cérebro humano, do pensamento humano. Exatamente. É verdade, tem razão. A gente criou... É só o ser humano achar que tem poder, ele deturpa tudo que ele pode ver na frente dele, né? É religião, é sobre a sociedade, a política, a educação. O que ele puder deturpar, ele deturpa, né? Sim, por isso que tem que ter um... desde os primórdios, ele foi dividindo, recombinando, justapondo, classificando. Então isso foi dinamizando e diversificando as estruturas e as percepções do sagrado. Né? A bruxaria tradicional, para ficar até um pouco mais fácil o entendimento, eu posso citar a egiptóloga, folclorista Margaret Murray. Né? Margaret Murray, ela, nos anos 20, em 1921, ela escreveu um livro chamado O Culto da Bruxaria na Europa Ocidental. E em 1933 ela escreveu O Deus das Bruxas. E ela classificou a bruxaria tradicional como bruxaria operativa. Bruxaria operativa. Ela classifica a bruxaria operativa e a bruxaria ritual. A bruxaria operativa, ela... Que parece ser a mesma coisa, inclusive. Mas não é. Tem uma certa diferença. A bruxaria operativa, ela define como o uso de rituais e feitiços por parte de uma bruxa confessa ou mesmo de um cristão confesso, para o uso deliberado do bem ou do mal, para práticas do bem ou do mal, tanto para matar quanto para ressuscitar. Tá. É o que a gente vê. E disseminado em tudo que é cultura. Isso. O que ela define como bruxaria ritual, ela chama de culto diânico. O que vem a ser esse culto diânico, segundo a classificação dela? É a encarnação de uma divindade, seja em forma animal, humana, homem ou mulher. Né?
Ela afirma ter encontrado vestígios desse culto no sul da França, na Itália e nas Midlands inglesas. Isso há muito Há muito tempo. tempo, exato. Dessa vertente diânica que o Gerald Gardner, nos anos 50, ele vai criar o estilo pessoal dele, que é o Wicca, o que é popularmente conhecido como Wicca. Então, como eu ia dizendo, o termo Viking vem do termo Viking alemão, que significa conjurar. Né? Agora, o meu tema aqui não é a Wicca. Tá? Para os interessados que querem mergulhar no assunto, eu sugiro a leitura do livro do Gilberto de Lascaris, Wicca, que foi publicado pela editora Madras. É um livro excelente. Tá. Você vai trazer algo mais além, né? Sim, a Wicca ela se define como é um culto, é um subconjunto da feitiçaria tradicional. Tá? E ela se define pelo culto a uma deusa que é perene, a um deus que é anual, ele tem uma existência circular, ele morre e renasce no corpo dessa deusa, a uma prática de ciclos lunares e sazonais. Ou seja, é uma prática genuinamente pagã, né? Baseada no paganismo antigo, resgatando ele e tudo mais. A bruxaria que eu vou abordar aqui hoje, ela já se orienta para o demonismo puro, para a sua vertente mais sinistra, mais antiga, mais arcaica, né? Porque ela remonta justamente aos primórdios da humanidade, da consciência humana, né? Com o próprio xamanismo, né? Entendi. Interessante. Fenômenos... apagando as luzes. O tema ele provoca fenômenos extrasensoriais. Né? Pois é, o pessoal já está acompanhando aí como é que estão sendo as coisas. É interessante. Então, desde a época mesolítica, passando pela era paleolítica e o neolítico, a magia, a feitiçaria, ela se insurge na historicidade humana, porém abolindo ela. Abolindo também? Abolindo ela. Ela desfaz a historicidade humana. É aí que está o problema quando os historiadores acadêmicos eles estudam e abordam o tema, né? Porque os mecanismos deles são limitados. Entendimento sobre isso também, né? Porque ele lida com a ciência, a história é uma ciência. Mas a história, enquanto ciência, ela lida com documentos, com provas. Entendeu? É verdade. Então eles não conseguem entrar no mistério propriamente dito da bruxaria, da magia, que é uma coisa que escapa à lógica, à razão, à historicidade. Entende? Alguns poucos antropólogos mais ousados fizeram isso, né? Posso pegar o exemplo do Carlos Castanheda. Sim, é verdade. Que era antropólogo e era bruxo. Ele queria aprender lá com o índio, né? Feiticeiro, sim. Dom Juan de Matos, né? Escreveu aqueles livros... Erva do Diabo, né? Erva do Diabo, enfim, todos os livros que ele publicou até 1998, né? Então, e a coisa realmente ela remonta ao xamanismo. Quando eu me referi ao sagrado, o sagrado ele atrai e fascina, e ele também evoca o terror, o temor e o horror. Ele tem essa experiência. Ele compreende a experiência que dá tanto o êxtase quanto a paz, quanto as experiências do selvagem e do demoníaco, sendo que são sagrados. O demoníaco que as pessoas têm a visão aqui no nosso sistema, né, no nosso aprendizado aqui, é aquela coisa mais humana do que realmente endeusada, né? Porque aqui as igrejas deturpam muito isso também, esses conceitos todos. Sim, eu estou assim, nós somos obrigados a nos referir àquilo que é mais terrível e problemático em toda a existência humana, em toda a evolução da consciência humana. Né? No seu processo de evolução, a humanidade teve que lidar com esses problemas. Ela teve que separar civilização da barbárie. Embora isso nunca tenha sido feito absolutamente. Até hoje a gente tem E não vai acontecer. Não vai acontecer. Né?
porque isso já está implícito na própria criação do universo. Uhum. Né? A contenda, a discórdia, as polaridades em eterno conflito, em eterna batalha, isso faz parte do jogo. Uhum. Cada um pode, obviamente, mediante isso, alcançar o seu próprio processo iniciático. Tá? Tá. Então, o primeiro ser que vai lidar e resolver essa questão absolutamente problemática da dor, do terrível, né? do cruel, é o xamã. Né? Ah, tá. O xamã, que é uma palavra que vem do tunguso siberiano, né? Uhum. Que é uma palavra que ela tem múltiplos significados, mas assim, o que foca na questão da magia é justamente o significado de inflamar, estar em êxtase, inflamado, de chama, de fogo, de incandescência. E também designa aquele que enxerga no abismo, nas trevas e para além dos véus da ilusão. Esses dois significados. Como acontece isso? Só acontece através de um processo bastante profundo, bastante trágico, né? Uhum. Que implica no isolamento, no despedaçamento, na loucura, na morte e na ressurreição. O feiticeiro ele é iniciado por um processo que implica a reversão e a contraordenação, Uhum. né? Do sistema da ordem do mundo, vivenciado no corpo do próprio xamã. O xamã, na verdade, então ele é uma experiência viva de tudo isso. Sim, ele é um microcosmo dentro do macro. Exato. Que é um espelho disso tudo. Né? Exato. Então ele entrega o seu próprio corpo em holocausto ao sacrifício das chamas nascidas de si mesmo. E ele transfigura a sua consciência num ente autogerado. Esse fogo que você fala é a junção do Forrat com o Kundalini? São palavras que designam isso. Né? Tá correto. Tá. A Kundalini ela designa a onipotência. Um mistério que está alojado e escondido, né? na matéria e na base da coluna cervical. Uhum. Então, mas nesse ato de despertar sua consciência como autogerado, ele imortaliza o ente secreto dele, o duplo, a sombra. Essa sombra comanda essas chamas secretas. Essas chamas secretas comandam os espíritos, e os espíritos comandam a Terra. Aquele que comanda os espíritos comanda a Terra. É por aí que... Zé, para o pessoal entender melhor essa questão do duplo, como é que a gente pode simbolizar isso melhor para o internauta lá? É uma parte é um outro eu de você? Todos os povos, todas as culturas têm uma definição tradicional e mitológica, né? Por exemplo, os povos altaicos, os povos siberianos, né, mongóis, eles chamam, por exemplo, de Uda, Kan, o outro. Nós temos o Ka egípcio, que é o duplo. Nós temos o Doppelgänger alemão, que é o outro. Uhum. Doppel vem de duplo. Doppelgänger, traduzido do alemão, é porta de mão dupla. Uhum. Aquele que abre as portas da vida e da morte. Tá. Então, mas o que é simbolicamente não, realmente é esse duplo? Ele seria uma parte sua, tipo... Porque se a gente tem outros corpos físicos e etéricos, né, que a gente, até divinos, que são 7 ao todo, pela concepção teosófica, o duplo ele se encaixa em algum desses 7 ou ele é alguma coisa diferente disso? Você vai encontrar correlações. Por exemplo, no sistema tântrico, por exemplo, também são 7 corpos. Uhum. Né? Você tem o corpo físico, né? O Ana Maya Kosha. Você tem um corpo etérico chamado de Prana Maya Kosha, né? Você tem o corpo de desejo, que é o Kama Maya Kosha. Né? Tá. Você tem vários corpos. Você tem, né, Ananda Maya Kosha, que é o corpo de felicidade. Né? Seria alguma coisa mais divina tua, né? Seria um corpo mais divino seu, é isso? Esse duplo? Ele é a matriz da qual o corpo ele é uma mera máscara.
Isso para o Ele é xamã. uma atriz, então. Para o xamã. Assim, todos têm duplos. Sim, sim. Mas a diferença é que o duplo das pessoas normais morrem com elas também. Então é legal se a gente colocar aí que isso está a também. questão. É. E o feiticeiro, o xamã feiticeiro, ele imortaliza o duplo. Ele escapa ele se torna imortal. Legal. Bom, isso tudo tem a ver com o papo da feitiçaria que nós Tem a estamos ver com o falando. papo da feitiçaria. Da bruxaria e tal. Exatamente. Através desses processos, né, que se faz o feiticeiro, o bruxo. Né? A bruxaria tradicional, que é um assunto bastante complexo. Nós estamos aqui pontuando pelo menos os pontos básicos e fundamentais para as pessoas se reportarem e quem tiver interesse ir atrás de estudar mais a fundo. Né? O Zé vai ter, daqui para frente, ele vai começar também a elaborar alguns workshops, né, Zé? Sim. E algumas palestras que vão ser muito mais aprofundadas nos temas que a gente fala aqui e outros temas que também ele pode depois dizer para vocês. Então, vocês vão ter muitas novidades bacanas com o Zé, né, Zé? Depois a gente coloca um pouco melhor isso para vocês no decorrer do tempo e na hora certa. Mas continuando então. Então, como eu tinha, capitulando o que eu tinha dito, né? A feitiçaria, ela se insurge através da historicidade, porém abolindo ela. Porque ela vai além, ela não pertence à ordem ordinária, à vivência ordinária do mundo, o mundo das aparências, né? O próprio Tote egípcio, ele afirmava um ensinamento muito interessante. Ele dizia que no mundo tudo é mera aparência. Tudo é mera aparência. Só é real aquilo que é eterno. Só é eterno aquilo que é autogerado. Então, Só o xamã feiticeiro é autogerado. Então nada é verdade, né, Zé? Exato. Tudo ilusão, tudo maia que nós falamos. Né? Exato. Então esse ser que conseguiu a magnificência desse poder, ele consegue operar esses mistérios. A bruxaria tradicional, ela se define por uma palavra chamada sabá, por exemplo. O que é o sabá? O sabá, ele é a celebração das sombras num círculo negro sagrado. Né? Ele compreende a núpcia secreta entre o feiticeiro e o seu demônio padroeiro, o seu duplo. Sim. Tem alguma ligação? O Black Sabbath sabia bem do que estava falando quando fez o disco? E fez o nome dele em cima disso ou não? Tem nada a ver? Bom, nem todas as bandas de rock, a maioria não tinha consciência. Informação dessas coisas, né? Eles usavam, porque esses nomes, essas tradições ficaram muito propaladas nos anos 60, né? Exatamente. Alguns tinham conhecimento, sim. Alguns tinham conhecimento de magia, práticas, né? O Led Zeppelin. A gente fez um programa com o Newton Schultz falando sobre isso. O pessoal deve ter acompanhado aí no programa, que é sobre as variedades do rock e as simbologias que cada grupo tinha, que trazia para a sua música. Isso tem. Mas nem todos são absolutamente conscientes. Sim. A gente falou sobre Reiki Wake. Alguns são uma coisa teatral, uma coisa... Outros até tiveram até certo ponto iniciações. E vou continuar, porque a luz continua subindo e descer. Continua aí, Zé. Sim. São fenômenos... Agora, vamos deixar lá. Fenômenos insólitos, né? Insólitos, Quando você inicia esse tipo de papo, acontece isso. Acontece isso, né? Quando o espírito ele se insinua nas estruturas da matéria, ele provoca dissociações, desequilíbrios, rearranjos, reajustamentos, né? Que é o tema daqui, né? Sim, hoje, né? Até quem acompanhou o programa que eu falei sobre mundos intraterrenos, a gente na hora falou sobre o professor Ademar Ramos, e naquela hora também as luzes todas piscaram, deu um grande estrondo do outro lado, quer dizer, acontece mesmo, essas manifestações aí, depende das energias locais, elas se manifestam mesmo. Sim, eu estou tratando desse tema justamente para esclarecer algumas coisas. Por exemplo, a bruxaria ela é encarada, por exemplo, pela magia, de um modo geral, né, pela magia cerimonial clássica, como uma forma pejorativa de prática mágica. Isso foi adotado por magos do século XIX, magos franceses do século XIX. Existiam muitos magos nessa época com grande poder, que realmente eram grandes magos? Bom, sim, com certeza, né?
Então eu estou colocando outra visão, estou colocando um outro como é que é, aspecto, mostrando que a coisa vai bem além disso, né? Ela não fica só nesses níveis. Ela opera sim também com magia, com a popular chamada baixa magia. Mas não é só isso. Né? Ela sendo um sistema de magia, de feitiçaria primordial, ela está além dessas categorizações. Né? Ela não se limita a isso. Né? Não se limita. Por exemplo, há muitos autores, por exemplo, cabalistas, que vão colocar o mistério, por exemplo, do sabá e da bruxaria na esfera de Exode, né? Na Cabala. Cabala. Mas Não procede? Não procede. Né? No aspecto emanativo dela, sim. Mas o centro do sabá, que implica no mistério do Deus sem face, né? Do Deus abscôndidos, ele está acima da coroa. Ele está acima do abismo e acima da coroa. Estou usando isso, estou fazendo uma mediação cabalística, né? É claro que você não precisa só da linguagem da cabala para definir isso. Ela é uma das linguagens, né? E a cabala tem uma linguagem viva, né? Sim. Isso que é interessante, né? A feitiçaria também tem uma linguagem viva? Também tem. Ela tem sim um aspecto popular, que existe até hoje. Tá. Você vê exemplos aqui no Brasil. Os cultos afro-brasileiros usam a magia, a feitiçaria popular o tempo todo. É verdade. Você encontra isso no mundo todo, em todas as épocas, em todas as raças. Né? É verdade. Porém, a bruxaria séria, levada às últimas consequências, ela vai muito além disso. Né? Ela implica no domínio absoluto do tempo, do espaço. Né? O que você trouxe de mais antigo para o programa hoje, falando exatamente sobre essa origem de tudo lá? Você começou falando exatamente que ela veio dos primórdios e tal. O que você acha que é mais curioso a gente colocar para o internauta aqui, até por uma questão de ele poder estudar? Que ela sendo absolutamente remota e arcaica, ela também é absolutamente presente. Ela é reevocada pelos ritos tradicionais em um presente imediato, sempre. Ela é sempre atemporal. Ela é atemporal. E ela é contínua, porque ela não tem tempo e espaço, né? Ela é uma coisa única, não é? Ela se insinua no tempo e no espaço. Mas ela não está à mercê dele. Ela é além disso, ela é além disso, né? Ela é além disso. Exatamente. A nossa condição que é estranha de entender, né, Zé? Porque a gente precisa do tempo e espaço para a gente conseguir se encontrar e ter a lógica de raciocínio, o que nos faz pensar, refletir e tal, né? Mas quando a gente se vê num plano totalmente fora dessas questões, é estranho a mente poder pensar como a lógica que pensamos, né? A questão é assim, levada a sério, não é uma coisa gratuita, não é uma coisa fácil. Não é para qualquer um nesse sentido. É difícil, porque ela implica em processos absolutamente trágicos e radicais. Senão não tem. Não existe essa história de bruxo, esses bruxos que ficam, por exemplo, procurando aceitação social. Isso não existe, isso é tolice. Né? Não, porque a bruxaria ela vai contra os valores sociais. Ela vai contra. Ela inverte os processos. Então não existe isso, não existe esse papo. O bruxo ele não pede licença. Ele aparece. E pronto. Ele impõe a vontade dele. Entende? Então tem diferenças. Né? Tem diferenças do que coloca para o nosso folclore das ideias e do que é a realidade, né? E do que é a realidade, exatamente. Então. Um processo mais religioso, esses cultos neopagãos que são mais religiosos, porque eles não se assentam exatamente na prática da feitiçaria, eles vão mais por esse viés. Né? E o feiticeiro ele tem uma marca antinomiana, uma marca maldita, por assim dizer. Por quê? Porque ele inverte a inversão dos valores. Nos ritos, por exemplo, nos antigos ritos xamânicos, o esfolamento da pele, da própria pele ou da pele do animal, ele representa essa inversão. A pele é invertida. Né? E todos os valores, todas as leis são alteradas. Né? Você está me fazendo uma analogia, não sei se faz sentido essa analogia. A troca de pele do ser humano e dos bichos tem alguma coisa a ver com isso que você está falando ou não? Tem a ver. Porque ele troca-se tudo nesse momento da pele, né? Sim. Troca-se valores também. Sim.
Ela está sob a marca absoluta e genuína do mistério ofídico, do culto da serpente. Porque a serpente é bem clara nessa troca, né? Você deixa ela inclusive faz do avesso, ela troca e vira do avesso do aquilo, né? Vira do avesso. Você tem, por exemplo, no mito bíblico, a passagem, né, em que a serpente ela incita Eva a provar do fruto do bem e do mal. É verdade. Né? Nessa linguagem mítica, você vê a negação, a saída do conforto do paraíso para alcançar o proibido, a esfera do proibido, o desconhecido, o inominável. Né? Abrir a visão secreta no corpo de barro e escapar da ilusão do corpo de barro. Isso está marcado, né? Está marcado nesses mitos. Porque a gente sabe que é uma grande simbologia. É uma grande simbologia. Quando Caim ele mata Abel, é isso. É um sacrifício. Né? E ele se torna um ser maldito, um errante. Ele recebe uma marca. Né? Mesmo assim, ele não é afetado. Ele é banido para o deserto de Nod. Mais tarde, ele vai morrer pelas mãos do filho de Lamed, Tubal. E Tubal vai se chamar Tubal-Caim. Que é o próprio Caim ressuscitando. Exatamente. Exatamente. Então ele próprio é filho de Samael com Eva. Né? Então, ele não é um fruto humano. Né? Os bruxos eles são reputados a terem a marca de Caim. Tem isso? Na feitiçaria isso é chamado de sigilum diaboli, que é a marca pela qual os feiticeiros são reconhecidos no mistério do sabá. Né? Isso desde sempre? Desde sempre. Embora essa vertente moderna, que eu acabei descrevendo, ela modificou, deturpou muita coisa. Ela faz uma outra leitura. Eles leem o sabá como um processo sazonal, cíclico da natureza. Né? Então você tem uma deusa mãe perene e um deus cornífero morrendo e renascendo nas estações da natureza. Né? Na prática isso na feitiçaria tradicional isso inverte. Inverte. Não acontece dessa forma. Não acontece. No centro do círculo está o demônio, o diabo, que é o deus oculto. Ele é o Deus sem face, o Deus abscôndido. E dele emana a potência feminina. E que retorna a ele. É outro processo, é outra geometria. Nossa. É outro valor. E que correspondência tem isso com o ser feminino que conhecemos? O ser feminino? O ser feminino ele é sempre uma máscara da Shakti. Ele é a Shakti, ele é o poder manifestado em movimento. Pois é, a gente percebe que a mulher tem todos os poderes, né, de conquista, de mudanças e tudo mais, né? Inclusive de vida também, né? Sim, mas homens esclarecidos, homens que atingiram a virilidade espiritual, eles escapam desse jogo. Eles não ficam presos, eles não são dissolvidos na fêmea. Eles atingem o poder viril do andrógeno. Ele alcança a potência dos dois em si mesmo. Olha que legal, esse é um processo intenso. É intenso, ele é altamente radical. Nossa. A bruxa mesmo, a feiticeira, não estou falando da feiticeira wicana, estou falando da feiticeira que segue a linha antinomiana, a linha sinistra. Ela ergue o poder do diabo na espinha dela. Ela desperta pelo poder do diabo. Entende? À medida que ela tem conhecimento desse poder, ela exerce o poder também. Ela também atinge o mistério andrógeno, percebe? Né? Você tem uma imagem clássica do Baphomet, por exemplo, que representa essas duas polaridades. Né? Ele é hermafrodita, ele tem seios de mulher, ele tem um falo masculino, ele é estereomórfico, porque ele tem cabeça de bode, asas de pássaro, escamas de réptil ou de peixe, cascos de bode. Entendeu? É interessante mesmo. Zé, dentro desse conceito, pode ser uma bobagem que eu vou perguntar para você, mas de repente você pode falar que tem algum sentido. Tem alguma coisa que ligue o atual momento com o que está sendo preparado
com relação aos transgêneros, por exemplo? Que tem os dois, tem o falo e tem os peitos, quer dizer, é o ser feminino encarnado. Por mais que seja uma distorção, acaba tendo um eco, né? Então, é porque você falou, tem um pouco do Baphomet aí, né? Tem, assim, se você tiver paciência de meditar sobre isso, você vai encontrar atrás dessas imagens os móveis perfeitos, as imagens perfeitas, né? Aquilo que é imutável. Que vai além de tudo isso que a gente conhece do humano, né? Que está lá na frente já, né? Porque a perfeição disso, ela dá a mestria, né? Uhum. Fizemos um suco de manga com gengibre, pessoal. Sim. Ficou bom ou não ficou, Zé? Ficou ótimo. Nós já brindamos. Brindamos de novo. E hoje a gente está aqui de mago, eu e o Zé, ó. Já começamos aparecendo, daqui a pouco a gente vai desaparecer aqui no vídeo, né, Zé? Exatamente. Já começou a aparecer, desaparecer a luz também, é uma beleza hoje. Mas então, lá atrás, então, trazendo seus conceitos sobre essa história toda da bruxaria, a gente tem notado assim que foi muito forte todo esse... A palavra é interessante, eu vou lembrando também de coisas que é interessante falar. Lógico, falar. tem que pôr, bem. Bruxa, ela vem de um verbo latim chamado bruciare, que é queimar. Queimar, interessante. Porque se você reporta... A Idade Média? Não, se você reporta a época xamânica, xamã também tem uma conotação de ardente, de inflamar, porque, de queimar, de êxtase. Então, mas a Igreja Católica conhecia essa história, porque também. queimavam as bruxas, aí sim, exato. Você vai encontrar em italiano bruciare la strega, queimar a feiticeira. É interessante isso também é interessante, já que você tocou nesse ponto aí, a queima das bruxas, né? Então. Acontece um processo interessante. Algo que você pode fazer um paralelo com o que aconteceu com os cristãos também, na época do início do cristianismo, velho. Eles eram queimados, torturados, esfolados, né, devorados no Coliseu. Nero fazia isso, por exemplo. Ah, sim, é verdade. E isso criava uma comoção tamanha na população que foi gerando conversões. Em vez de acabar com a coisa, foi se dando mais força para ela. Até que o cristianismo acabou se tornando... Ele inverteu as coisas e se tornou a religião oficial de Roma. Já na época de Constantino, né? Ele passa a ser aceito, né? E depois se torna a religião dominante. Com a bruxaria não é diferente. A igreja matando, queimando, também não destruiu. É verdade. Você potencializou também, né? Aconteceu, exatamente. Porque ainda mais com o fogo, né? Que é o elemento de poder. É interessante, isso vem acontecendo. Inclusive, o fogo sempre restaurando, reformulando as histórias e refazendo as coisas, ela está implícita em tudo. Está implícita em tudo. Você vê na natureza, tem um fogo que devasta todo um parque, daqui a pouco ressurge tudo de novo com o tempo, a natureza é sábia e poderosa, ela refaz tudo aquilo com outro potencial, né? A gente tem esses exemplos que a gente acabou de falar, que potencializa as energias e transforma-as também, né? Porque você potencializa aquilo, mas aquilo já não é mais aquilo também. Sim. Aquilo já muda de novo de figura, né? Então é interessante como que o fogo tem esse poder, né? O fogo é super intenso na transformação, né? Elemento fogo. Já que você tocou nesse assunto, por exemplo, o elemento fogo, ele é representado totemicamente na feitiçaria pelo bode. A imagem do bode. É pelo bode? O bode, exato. Na antiga Judéia, se sacrificava 2 bodes. Né? Um bode puro e um bode impuro. O puro, ele era sacrificado, ele era morto, pela expiação dos pecados. E o outro recebia a imprecação dos mesmos pecados, porém, ele era banido em liberdade para o deserto. Nesse mistério você já tem a divisão entre o culto do santuário e o culto do deserto. Né? O bode sacrificial, ele representa o mistério da igreja branca. E o bode sacrificial da igreja negra, dos mistérios do deserto e da magia negra. Né? Porque usa para ritualística, né? Sim, aí você define os mistérios da santidade e da feitiçaria. Né? O processo, pela via da santidade, o homem ele busca recuperar uma coisa que ele perdeu com a queda.
Por exemplo. Hum? Por exemplo. O que eles definem como graça, como a própria, digamos assim, a própria consciência cósmica da totalidade. Do que ele é como Do que ser, ele é. né? Como Isso, ser. exato. Ô Zé, qual que é a simbologia exata do... Porque se fala muito sobre o rei Arthur naqueles... Só complementando. Na feitiçaria, ele busca uma coisa que nunca existiu. Então ele vai por uma via proibida. Mas essa via, ela também ela é sagrada também. Ela não deixa de ser sagrada. É um outro mistério, é outra coisa, percebe? É essa questão que eu estou enfatizando aqui. Então, Né? buscando essa origem do que você tem que veio trazer como tema. Uma legitimação. Como é que as definições comuns elas não dão conta de explicar a complexidade da coisa. Eu posso rapidamente concluir a explicação, porque isso é importante. Claro, tem que ficar... Você define, por exemplo, o que é magia branca, o que é magia negra. Mas são questões que estão sempre em voga para quem estuda o ocultismo, né? Para você, o que você encara com uma e com outra? Então, ela está ligada a esse processo. Esse processo do mistério que eu coloquei do bode. Porque a imagem clássica do bode negro no sabá, que ele representa isso, ele representa o fogo. Para a bruxaria ele representa o mistério da chama negra, da obscuridade primordial. Né? Então, o que vem a ser magia branca e magia negra. Né? Esses conceitos eles estão muito associados à noção humana de bem e mal. Sim, é verdade. Que é bem e mal em termos socialmente aceitos. Tá? Então nós temos alta magia branca e baixa magia branca. E temos alta magia negra e baixa magia negra. Né? A alta magia branca ela busca exatamente isso que eu acabei de falar. É uma recuperação, uma reconquista daquilo que o homem perdeu com a queda. Né? Em termos cabalísticos, ele busca fazer o caminho contrário das Séfiras, do reino até atingir a coroa, a união com a divindade. Né? A sua assimilação nela ou até mesmo a sua aniquilação nela. Né? Se ele for para outro caminho, ele vai para a aniquilação, né? Não chega até lá. A aniquilação que eu falo, ele aniquila o ego dele, o eu dele no divino. Esse é um processo da magia, né? Da alta magia e tal. E como a alta magia branca se define. Né? A questão que eu questiono é quando eles como se diz, impõem que a magia negra não ultrapassa esse limite. Ou seja, eles dão uma definição pejorativa dela. Né? Claro que isso atende os seus próprios desígnios. Ele precisa fazer isso enquanto tal para atingir a sua própria natureza. Né? Só que o outro lado também tem a sua verdade. É aí que está a questão. Entendeu? Exatamente. É aí que está a questão. Então, por exemplo, eu faço uma comparação. Por exemplo, uma benzedeira que cura o quebranto de uma criança, por exemplo. Ela está praticando magia branca. Mas não é alta magia. Por quê? Porque não tem nenhum processo de iluminação e autossuperação implicado nesse processo. É verdade. Ela está praticando bem para uma criança e tudo mais. A minha avó era benzedeira. Então, é isso. Seria um exemplo. Né? Tá, legal. E baixa magia negra são as práticas que visam qualquer, como é que se diz, realização egoísta de qualquer desejo, não importando com o que aconteça com o outro, vai. É só interesse pessoal mesmo que está valendo, né? Exato, isso aí é um clássico exemplo de baixa magia negra. Mas a alta magia negra, ela busca atravessar todos os limites pela via sinistra, pela comunhão com as sombras e com as trevas. E que propósito? Então, mas necessariamente ela não tem nada necessariamente a ver com a baixa magia. Embora possa haver também interação das duas. Mas a que propósito a alta magia é implicada? Ela busca a alta magia negra, ela busca a autodeificação, a onipotência e a autodeificação. Né? Ao invés de haver uma fusão e uma dispersão, há uma autodeificação do ser, além de todos os limites. Então é isso, tem nuances, né? Tem
questão, quando você lida, lógico, a questão de bem e mal é sempre problemática. Mas como tudo é relativo, né? Mas como eu falei, o feiticeiro ele tem essa característica de reunir em si, ele próprio se torna a síntese encarnada de todos esses problemas, todas essas questões problemáticas. Por quê? Porque ele não está à mercê das forças do bem e do mal. Ele está por cima delas. Ele as domina. Ele as domina. Ele as domina. É o contrário. A humanidade profana, adormecida, ela vai estar sob o jugo do bem e do mal. Vai ter que propiciá-lo, vai ter que homenageá-lo, vai ter que servi-lo. Enquanto que os feiticeiros despertos, eles se servem disso, né? Eles não são absolutamente como é que é, escravos ou vassalos dessas forças, né? Ô Zé, o que você tem de informação do que era original e do que se perdeu e como se perdeu de tudo isso? Como se perdeu? Bom, o avanço das eras, a modificação dos éons, éon é era, né? Ele vai provocar, por exemplo, quedas de civilizações muito antigas, né? Que desapareceram, pelo menos da vista dos homens, né? Todavia, esse conhecimento continua, ele não se perde. Onde ele fica, então? Ele fica oculto. Eu posso dizer que ele fica oculto tanto na quintessência da matéria, né? Eu posso dizer que ele também está oculto nos arquivos negros das trevas exteriores. Você fala que mundos intraterrenos, por exemplo? Sim, mas assim, você vê isso como não como uma mera forma de cavar o chão e achar uma coisa lá. A coisa ainda vai além disso. É um mistério que está na entranha mais profunda do próprio núcleo do átomo, por exemplo. Nossa, mãe, caramba. Com mundos e universos inteiros ali, manifestados ali. Né? Aquele que tem a sapiência secreta, ele consegue explorar isso. Ele consegue evocar isso. Agora, por exemplo, como é que você vê essa questão do avanço da física quântica em cima disso? Porque a física quântica está... Então, o que se perde se recupera. Né? Por exemplo, um feiticeiro, ele reevoca na carne todos esses mistérios, todos esses arquivos que estão sepultados, né? Eles são como é que se diz? Rematerializados, são ressuscitados. Intactos, como são? Na própria carne. Por quê? Porque ele traz essa herança no próprio sangue. O sangue, visto magicamente, ele é fogo puro, circulando nas veias. Né? Pode fazer uma analogia com as lavas do vulcão, por exemplo. Ele traz os elos de todas as encarnações pregressas, anteriores. E inclusive a fase pré-humana, de consciência também. Também é. Por isso que formas assim, bestiais, eteriomórficas, são acessadas e acionadas. Pelo sangue. Então, por exemplo, tudo que tem de terrível, de proibido, de problemático na bruxaria, diabo, sabá, demônio, voodoos, pactos, tudo isso, como se diz, são arcanos profundos que barram a entrada do profano. Entendeu? Já é proposital mesmo, é para a pessoa que não é voltada para a coisa não se meter. Entendi. Entendeu? Embora ele tenha esse véu de terror e tudo mais, ele guarda o seu próprio mistério, né? Que legal, Zé. O que você acha também de fundamental a gente deixar nesse conceito de bruxaria que ainda você não viu por aí, sendo colocado e na medida, na proporção exata? Não foi colocado isso ainda? Então, desembaraçar a visão tola e pueril, a visão pueril que se encontra por aí. Tipo assim, a coisa ela não é gratuita. O bruxo, o feiticeiro, ele nunca é, em hipótese alguma, politicamente correto. Não pode ser. Não é. Ele é um fora da lei. Ele é um errante. Né? Embora ele é astuto. Ele é astuto. Então ele é capaz de se mascarar. Sim, tem que... Ele usa máscaras, obviamente. Né? A máscara serve inclusive para tratar desse tema, de um tema que é proibido. Sem ela não tem jeito. Né? Sim, você não vai expor a coisa de forma alguma. Aliás, só vai ter acesso a isso se você de fato foi iniciado na coisa. Né? E aí você vai guardar silêncio, não vai falar.
né? Então é isso que deve ser acrescentado. Sem um processo de introversão e contraordenação, não há iniciação verdadeira. A pessoa não pode se autotitular um bruxo, um feiticeiro. Tem que passar por um processo intenso. Não é como uma religião que você adota e depois desadota. Não é assim que a coisa funciona. É uma coisa muito terrível, muito profunda. Então, ela mexe com os mistérios do ser e do não ser. Então, mas conta pro ser humano, pro nosso amigo internauta, como é que funciona esse processo todo que é tão terrível assim e que é transformador mesmo do feiticeiro. Transformador. Claro que quando você obtém a vitória, você goza de todo o privilégio de ter conseguido alcançar isso. De todo deleite, exato. Mas o processo para isso, ele é uma via, como é que se diz, tortuosa, dolorosa, trágica, e a questão toda é transmutar justamente essa tragédia em poder. Implica no que exatamente esse processo, assim, mais doloroso? Implica? Bom, tem uma palavra latina que se chama ordália, os ordálios, né? Eles são, por exemplo, as tragédias, as dores, a crueldade, que uma vez, quando se evoca ou se mexe com esses poderes, eles vão ser desencadeados, né? O feiticeiro altamente lúcido da manobra que ele está fazendo, ele incorpora, ele morre e renasce nesses mistérios. Em vez daquilo matar ele, como mata uma pessoa comum, como é que se diz? Ela permite a magnificência da encarnação da vontade de poder nele, né? Ele não é atingido como uma pessoa comum é. Ele não vai sucumbir, isso que eu quero dizer. Aquilo que causa, inclusive existe esse ditado no caminho da mão esquerda, que aquilo que causa a queda do homem ignorante, né, nos infernos, é o alimento de redenção daquele que conhece o mistério dessa via. Entende? Então ele é um processo de transfiguração absoluta, né? De domínio absoluto. Né? O que um feiticeiro tem que fazer para ele alcançar esses conceitos dos mais antigos, né? Ele estudar isso, começar. Não é porque ele quer se tornar, ele vai se tornar. Ele tem que reconhecer a vocação em si. São impulsos muito selvagens, primevos, arcaicos, irracionais que se movem, mostrando isso. Né? Então ele, com a própria sensibilidade dele, vai chegar a ter essa certeza. Não é outro de fora que dá ela. Ele já sabe disso, então. Existe um termo que nós usamos, que é o sigillum diaboli, que é a marca do feiticeiro. Né? Entendi. Por essa marca, um feiticeiro reconhece o outro, inclusive. Mas existe o conceito do stigmate diaboli, que é o mistério pelo qual o feiticeiro se reconhece como tal. Ele sabe absolutamente que ele é. Que ele é voltado para a arte. Né? Para a arte da magia, para a arte dos sábios, né, como é dito. Ou para a arte das sombras. Né? Entendi. Quando você estava... Eu defino pessoalmente a magia como a onipotência das sombras. Né? Onisciência do estranhamento. Então, Zé, você fala que isso aí remonta muito às histórias dos ancestrais, né? Porque os ancestrais vieram dessa história toda, aos poucos deixaram aqui, e que está impregnado até nos átomos, né? Mas se as pessoas quiserem estudar isso mais a fundo, em que livros ela pode encontrar isso? Tem toda uma literatura, né? Tem toda uma literatura. Por exemplo, Não é só de boca a ouvido de grandes mestres, né? Encontra isso em livro também. Tem também, mas assim, não basta. Só a leitura não basta. Ele vai ter que ter uma iniciação, ou por algum mestre feiticeiro que passe a tradição oral para ele, ou ele vai, ou que ele seja iniciado por algum poder que não é humano também. Existem essas duas. Também tem isso. Essas duas. Esse que não é humano pode ser o duplo dele, por exemplo? Pode ser o duplo, pode ser um demônio familiar, um deus, né? Pode ser. A iniciação se dá, é o duplo que alinha a pessoa no processo da sua iniciação. E a pessoa sabe disso, que é o duplo dela. Ela tem que descobrir isso, ela tem que entender isso.
É ele que opera o processo. É ele que causa todas as situações, inclusive adversas também. Esse processo é doloroso justamente no ato de colocá-lo no alinhamento do seu próprio destino. Então, quando você fala doloroso, no que ele implica? Implica em sofrimento, em negações, em abstinências? O que é? Não, assim, é encarar francamente a crueldade da existência e saber manipulá-la, saber usá-la em seu próprio propósito, próprio proveito. Não negá-la, não mascará-la com falsas filosofias, com falsas doutrinas. Porque perde-se tempo e não resolve nada, né? Não se resolve nada, exatamente. Pois é, o que você quer acrescentar no tema que ainda não foi falado, que tem a ver com esse conceito, que é importante ser dito? Você fala, puxa vida, essa questão toda aí da bruxaria, a gente não pode esquecer tal coisa. Então, só complementando o que eu ia falar sobre a magia. É, porque por isso que eu estou voltando no tema, porque a gente vai para cá, vai para lá, vai para colar e acaba modificando um pouco o trajeto das conversas. Porque assim, como é pouco tempo e não dá para explanar tudo mesmo, então assim, eu, por exemplo, defino pessoalmente a magia, o mistério da magia como onipotência das sombras, onisciência da obscuridade e onipresença do estranhamento. Então, voltando ao tema do sabá, né, onde eu tinha explicado que o feiticeiro ele sofre um processo de uma núpcia secreta, né, com o próprio demônio padroeiro dele, o duplo, o alter ego, a sombra, né, e desperta com a onisciência, né, do olho da velha serpente no alto sabá, no centro do sabá, né? Então você tem aí um mistério tântrico, por assim dizer, aonde o vazio, que é o centro, né, que é o Deus sem face, o próprio demônio, ele copula com a não existência. Nossa, mas que é uma linguagem difícil a gente entender. Que é o feminino. O feminino. Né? A não existência. E gera o filho do inconcebível. Né? Então, assim... Isso tudo é linguagem mágica. Que é uma linguagem mágica. Uma linguagem mágica. Né? Por exemplo, ele leva a sua razão e a degola diante do altar da loucura. Só que ele não sucumbe à loucura. Ele se ergue a partir dela. Ele se torna autogerado a partir dela. O que é loucura para muita gente aqui é exatamente um plano que a gente ainda desconhece, porque a gente não consegue entender uma linguagem não, ele foge. divina, por exemplo. Todo o processo, inclusive o processo místico, de um modo geral, ele vai, de um modo geral, ele guia a humanidade para fora disso. Né? Para uma espécie de zona de conforto. A gente percebe isso. Porque, por exemplo, a pessoa ela vai sempre fugir dessas questões abissais, problemáticas. E é só o feiticeiro que realmente se aproxima e incorpora ela. E ele se torna o mediador, ele se torna aquele que é o portador desse conhecimento para a humanidade, em relação à humanidade. Percebe? Ele dá conta de manejar esses mistérios. Né? Por quê? Porque ele saiu triunfante dessas catástrofes todas, do desabar dos mundos, do desnudamento, através de todas as decepções. Quando ele chega no zero absoluto, né, através do processo do desmembramento da carne, da visualização do esqueleto, né, e da ressurreição, porque os próprios demônios que devoram essa carne vão ser conjurados a formar a carne do novo corpo desse ser. Para que finalidade? Servir a esse ser supremo que alcançou o domínio absoluto de si mesmo e sobre o mundo, sobre o universo. Entendeu? Um bruxo verdadeiro, ele não é um mero seguidor de qualquer pessoa. De qualquer religião. Pelo contrário, ele tem o poder e a habilidade de manipular todas as religiões para o seu próprio propósito. Qualquer sistema de crença é manejado pelo feiticeiro. Por isso que ele não é bem visto pelas instituições, pelas tradições oficiais. Porque ele tem essa característica. Houve sempre ao longo da história uma tensão entre magia e religião. Porque a religião é passiva, ela implora. E a magia, ela ordena, ela se apodera e ordena. Ela é ativa, né? Ela é ativa. Então tem essa questão, né? Então,
a questão toda que nós aqui estamos abordando é a diferenciação da introjice, da tolice, da pusilanimidade, que quer se apoderar desses termos, que quer se auto-intitular uma coisa que não é. Não é assim que a coisa funciona. Isso não é brincadeira. Nem uma Isso, coisa... exato, isso tem um preço, né? O verdadeiro bruxo, como eu falei, ele se entrega à morte. Então, quais são as suas dicas aí para as pessoas? A morte é o centro da feitiçaria. A feitiçaria gira em torno da morte. Que na verdade não é a morte, a ressurreição, é o nascimento, não é isso? É a morte, é a morte. Para ter o renascimento tem que ter a morte. Sim, é a finalização, Sim. né? Então, não é de forma alguma, é uma coisa para ser tratada levianamente. Agora, voltando à questão dos livros, tem livros bons de magia. Por exemplo, aqui no Brasil, não há muito livro sobre bruxaria tradicional. Você vai numa livraria, não sei, você vai encontrar infinidades de livros sobre o Wicca. Mas você não encontra muita coisa séria sobre bruxaria, né, tradicional. Mas tem alguns livros que eu posso apontar. Então, por favor. Eu vou apontar, por exemplo, você tem o Retorno dos Velhos Deuses, do Nigel Jackson. Você tem o Pilares de Tubal-Caim, do Nigel Jackson e do Michael Howard. Você tem Artes das Sombras, do Nicolai de Matos Friswold. Você também tem desse mesmo autor, A Arte dos Indomados. Né? Já dá para as pessoas começar, se tiver interesse por esse assunto. Exatamente. Você tem também os clássicos livros de demonologia. Você tem o Malleus Maleficarum, do Jacob Spengler e do Heinrich Kramer, que é o livro que é o manual, foi o manual de caça às bruxas por excelência. Né? Que é interessante também, né? A bruxaria é muito complexa, né? Então, por exemplo, os historiadores acadêmicos, é óbvio que eles pulam de lá para cá sem nunca chegar a nenhuma... A lugar nenhum, né? Porque para eles isso não existe. Isso foi uma histeria coletiva provocada pelo próprio Tribunal do Santo Ofício. Tem essas tendências. Agora, se a pessoa quiser entrar na coisa enquanto arte mesmo, é interessante dar uma averiguada nesses documentos mais selecionados, né? Esses livros que eu apontei, alguns outros tratados de demonologia, o Daimonolatreia de Remígios, o Compêndio Maleficarum de Francisco Maria Guaso. Tá, legal. Esse livro eu li quando eu tinha 13 anos. É muito interessante, né? Nossa, porque assim, por exemplo, a Margaret Murray que eu citei, ela foi questionada por grande parte de historiadores acadêmicos que vieram depois. Né? Tem um tal de E. Rose que ele demole as teses dela com todo um trabalho acadêmico. Que é interessante ler para também comparar as duas coisas. Sim, vai ter. Por exemplo, um verdadeiro feiticeiro, ele nunca se contenta com nada. Ele sempre vai mediar forças antagônicas a fim de ultrapassá-las. Né? Agora, o que é interessante, que assim, pelo que eu percebo, a própria Margaret Murray, ela era uma bruxa. E ela falava de uma perspectiva, de visão de uma própria bruxa. Você não vai esperar que um acadêmico aceite isso, obviamente. Né? Já o Carlo Ginzburg, um outro historiador, já em épocas mais recentes, ele vai reabilitar várias das teses de Margaret Murray, quando ele aponta que a bruxaria ela não existe só, ela não é um fruto da mera elucubração dos caçadores de bruxos, dos papas, dos bispos, dos cristãos, católicos que armaram todos os processos e tal. Ele vai identificar uma componente xamânica, de feitiçaria, uma corrente de feitiçaria que tem raiz no xamanismo mais antigo. Por quê? Nos processos de xamanismo, você tem tudo aquilo que eu já discuti, né, de isolamento, desmembramento, loucura, morte, renascimento, né, contra inversão e contra ordenação, que permite a subversão de todas as forças espirituais e materiais e a autogeração do feiticeiro. Tá? Esse é um ponto. Então, o xamã, o que ele fazia? Ele conseguia o deslocamento do seu duplo, a arte do voo. Ele voava.
Ele se movia estando parado. Por quê? Porque ele conseguia dominar o mistério do estático e do dinâmico simultaneamente. Nossa. Ele conseguia estar nesse mundo e no outro simultaneamente. No mundo dos vivos e dos E mortos. por que a simbologia da vassoura, então? Bom, porque assim, os bruxos, eles iam para o sabá não só em vassouras, eles também iam montados em bode, em animais, Mas que voavam também? que com voavam vassoura? também, É ou mesmo? pedaço de pau podre, de cerca. E por que eles usavam isso? Não adianta buscar lógica, porque isso já é uma quebra da realidade, já é uma destruição dos sistemas oriundos da lógica, da razão e do propósito. Tem isso também. É louco Tem isso, mesmo. tem isso. A vassoura, ela tem um simbolismo fálico também. Uhum. Ela é um objeto que limpa, que purifica. A bruxa está montada no falo, por quê? Porque há um processo sexual forte, né? Há um manejamento de forças sexuais brutais implícitas. Por quê? A celebração sabática, ela implica num estado de inflamação tamanha no sistema nervoso que provoca a insurgência de uma força que destrói a couraça mental. Nossa. Entendeu? Uma pessoa comum ela é destruída nesse processo. Nossa, Mas mesmo. um feiticeiro iniciado, preparado, quando isso acontece, ele desperta o próprio ente demoníaco dele. Ele se autogera. Ele se torna imortal, percebe? Aí que Se ele entra naquilo conseguir. que você falou no começo do programa. Exato. Então, isso é muito antigo. Isso vem de épocas pré-históricas, passa pelo Egito, né? É transmitido à Grécia, passa pela Idade Média, a Renascença, Nossa, tudo passa louco, pela época romântica e chega a nós. Não morre, muda. Como é que é? Vai mudando só as hierofanias, as configurações de cultos, as justaposições das máscaras. Né? Mas a ideia em si. Então na bruxaria você tem isso. O feiticeiro, ele tem seres, por exemplo, demoníacos, chamados de demônios familiares, que emanam do próprio corpo Nossa. e cumprem a vontade dele, realizam tudo que ele quer. E voltam para ele. Volta para ele. E tem o voo, porque ele se desdobra. Ele desdobra o duplo, que se move. Então é tudo sobre o comando dele. Ele tem. Exato, então isso é xamânico. Então ele tem comando de tudo, né? Do duplo, das forças dele. Quando eu evoco esse termo xamânico, eu também não estou me referindo a nenhuma forma de culto exótico, de pessoas vestidas de índio num parque público batendo tambor. Não, isso não é xamanismo. Então é importante falar porque isso é uma brincadeira. Tem uma referência errada, né, dessas coisas. Exato. O xamanismo verdadeiro, ele tem que acionar esses princípios absolutamente primitivos, atávicos, e despertá-los na carne, e despertar o verdadeiro poder. Né? Ele não precisa necessariamente usar esse tipo de traje, ou ser de uma etnia indígena. Os índios sim, eles praticam também, nas suas tradições, o que nós podemos definir como xamanismo. Mas não são os únicos. Né? Você tem xamãs na África, você tem xamãs no centro asiático. Vivos até hoje. Exato, na Europa, nas Américas, em todo lugar. Então, no Brasil temos também, não? Tem também. Vai ter a sua, como é que se diz, a sua própria aclimatação regional. Por quê? Porque assim, os antropólogos eles usaram esse nome, né, no começo dos estudos, tal, de etnologia e tudo mais, porque a palavra feiticeiro, ela ganhou um termo pejorativo. Ela tem uma coisa pejorativa, maldita, tal. Então, tem. Então e o termo xamã ele é interessante por causa da... Ele é mais leve, né? Ele não tem essa coisa. Ele não é leve, ele é mascarado. Mascarado? Ele é pesado, só que ele ele tem, como se diz, toda a gravitação do mistério, que implica no êxtase, na inflamação, né, do fogo e tudo mais. Só que ele oculta essa coisa que é própria da feitiçaria. É feitiçaria. O xamã ele é um feiticeiro. Em qualquer parte do mundo, em todas as partes do mundo, em qualquer tribo, vai ter a sua própria definição disso. Tá. Vai ter sua, né, por exemplo, no voodoo, o feiticeiro é o Bokor. Então tem nomes, né, tal. Então, apesar de existir infinitas definições arbitrárias, existem linhas mestras que você vai identificar.
Você vai identificar, você vai falar, pô, isso aqui é tal, né? Uhum. Então é isso que é interessante colocar, né? Bom, Zé, então a gente vai ficar. Vamos só tomar uma pausinha pra gente beber mais alguma coisa aqui. Sim, e Dar depois mais uma conversa e a gente está voltando já já. Então peço para vocês ficarem com a gente que a gente está chegando logo logo com um pouco mais de magia com o Zé aqui. já já, um abração. Aí. Aí, voltando então com tudo aqui, essa história aqui com a bruxaria, né, Zé? Hoje a gente está trazendo aqui não só esse resgate de história, mas também um pouco o resgate da ideia da própria bruxaria, né? Dos magos, né? Sim. Essa coisa de aparecer, desaparecer. Sim. Essa coisa dos arquétipos que a gente estava falando aqui no intervalo. Sim. Pois é, por que a gente, quando vê uma figura de feiticeiro, de bruxo, a gente vê aquele chapéu, aquela coisa da vassoura, o caldeirão? O que significam todos esses arquétipos ao mesmo tempo? Então, boa pergunta. O chapéu cônico, ele remete àquilo que nós chamamos de axis mundi, o centro do mundo. Por exemplo, na mitologia egípcia, existe a emergência das águas incriadas da colina primordial, que é uma estrutura piramidal. A própria pirâmide também evoca o símbolo secreto e sagrado da montanha, que é esse eixo, né? O chapéu ele vai ter uma ligação com isso. É porque na verdade ele é profundo, né? Ele é cônico mesmo. Ele também, pela forma geométrica dele, ele passa a ser um vetor de forças cósmicas, né? E obscuras para o próprio corpo do mago, do bruxo e tal, né? Ele tem isso. As vestimentas, elas sempre têm símbolos, né? Então. Em tribos antigas, eles... São sempre compridas, são longas. Eles usam ossada, usam pedaços de ferro. Então tudo isso tem significado, são fetiches. São símbolos que contêm uma carga de intenção mágica muito forte. E por que então, mas por que o caldeirão exatamente? O caldeirão, ele remete ao útero. É um símbolo feminino. Há um útero, onde são preparados poções, não só isso, onde são projetados desejos e símbolos para se materializarem no mundo. Ele evoca isso. É, porque o que a gente conhece, acredito eu, se eu esqueci de alguma... Os ferreiros antigos, o próprio ferreiro que forjou o caldeirão de aço, ele já é um feiticeiro. Ah, não era de ferro? É de ferro, ou seja, o aço já é uma elaboração do ferro. É o ferro. Então, o ferro, ele é um metal satânico na tradição mágica. Né? Por exemplo, na mitologia egípcia ele é os ossos de Sete, que é o protótipo primigênio primordial do demônio. Ah, é? Por aí? Então é o ferro, de Sete que vem Satã, por exemplo. Vem Satã, vem Shaitan. Então, só complementando isso, o ferreiro, quando ele era iniciado na arte ele era iniciado por outro ferreiro, feiticeiro, isso quase ninguém sabe, mas isso implicava no sacrifício humano. Tinha que haver um sacrifício humano de sangue no local onde ele ia exercer a atividade de ferreiro. Nossa, por quê? sério? Porque ele era um bruxo, ele era um feiticeiro. Então ele moldava a estrutura mais resistente, que era o ferro, por exemplo, e outros metais, dando forma a eles. Né? Principalmente armas de guerra, ferramentas para o trabalho na agricultura. Isso era normal naquela época. Naquela época que você diz? Nas épocas pré-históricas, nas épocas mais arcaicas, não se tinha o valor que você tem hoje. A vida não era encarada como é hoje. Entendi. Né? Bem antigo Bem mesmo. antigo. Por quê? Porque assim, o processo de morte e renascimento era uma coisa aceita. Né? Muitas vezes a vítima sacrificial se oferecia. A gente não vê isso nos maias, Né? Os maias não tinham esses rituais de sacrifício humano? Tinham. Então, não era uma coisa que eles também se ofereciam ou não? Também. Era uma coisa, na sociedade deles, né? A gente não entende muito bem porque que os seres humanos vão se sacrificar pelos outros, né? Não, dou a minha vida por você, não, isso sempre teve. No começo, por exemplo, antigos reis, eles eram sacrificados. Eles eram sacrificados para assegurar, por exemplo, colheita, caça, para assegurar um bem-estar para a população como um todo. Isso durante o tempo. Ah, é? Durante o tempo.
Isso, vamos supor, ele matou, ele se matou, ou então mataram aquele rei. Se oferecia. Aquele sangue, toda aquela magia que foi preparada ali, aquilo vai ser impulsionada para que aquele benefício agrícola, de agricultura se estabeleça por alguns anos. Por uns 10 anos, 20 anos e tal. O bem-estar de uma determinada geração. Por quê? Porque assim, como que a coisa vai se operando? No começo, os agrupamentos humanos, eles vão se reunindo sobre um totem. Esse totem é a matriz espiritual desse agrupamento, dessa raça. Uma família, várias famílias formando clãs. Esse clã depois vai formar tribo e vai formar uma nação. Esses seres emanam desse totem enquanto matriz divina, demoníaca ou sagrada. Eles são nutridos e mantidos por esse totem e reabsorvido por eles. Tem essa troca então. Isso acontece até hoje. Aqueles que não têm consciência, que não são despertos, eles vão ficar nascendo, morrendo e renascendo, porém sem nenhuma consciência. Eles não têm consciência das suas existências anteriores. Um feiticeiro que despertou, que alcançou esse estado, ele tem consciência. Ele morre e para ele a morte é como trocar de roupa. Nossa, É uma troca de pele. Ele tem consciência de ser a matriz, seu próprio fundamento. Entendeu? Então isso vai... Porque assim, o dinamismo de evolução da humanidade, ele vai provocando várias mudanças. Você vai ter mudanças de cultos, sistemas, panteões que são substituídos por outros. Você encontra isso, por exemplo, na mitologia grega, onde você tem a titanomaquia, que é uma guerra feroz entre os deuses do Olimpo contra os titãs. Os titãs é uma estirpe mais antiga. E os olímpicos assumem o poder e ficam. Zeus se sobrepõe. Né? Ele se sobrepõe a Saturno, que se sobrepôs a Urano. Essa é a titanomaquia, por exemplo, da mitologia grega. Você encontra isso também no sistema sumeriano. Você vê batalhas de deuses ali. Né? Essas batalhas são reais ou são simbólicas, assim, para a gente tentar entender Aí isso? que tá, é assim, quando nós entendemos a coisa do ponto de vista da magia, elas são absolutamente reais. Agora, se você interpretar isso psicologicamente, você vai afirmar que são metáforas de abstrações de conceitos psíquicos. Não são reais físicos. Exato, mas isso depende da percepção. Então, se for um bruxo, como você falou... Um bruxo, ele vai encarar isso literalmente. Ele não vai ver que isso é uma metáfora, sim, mas isso contém móbiles e segredos que é importante dizer. Na magia, é mais real do que a própria realidade. Nossa. Na magia, a realidade que é sombra. Isso aqui que é a aparência. Entendeu? Então tem esse jogo. É um erro muito comum hoje em dia. Eu vejo muitos magistas, pessoas que se dizem magos, fazendo uma interpretação toda psicologizada da magia. Então, isso é um erro, porque isso não permite entrar de fato nos arcanos da magia. Psicologia é uma coisa, magia é outra. A magia é muito mais antiga. A psicologia vai se desenvolver depois. É um extrato, é uma sobreposição da mente sobre um mistério muito mais antigo. Que você só vai penetrar através de iniciações mais poderosamente secretas. Né? Ô Zé, tem algum arquétipo que a gente esqueceu de falar? A gente do feiticeiro, a gente falou sobre o chapéu. A gente tem aquela túnica, aquela vestimenta grande que é usado isso até quando a gente simboliza isso nos magos de Mago Merlin ou outros magos. Tem isso, né? A pessoa sempre coloca ele como uma vestimenta muito grande. E você já falou sobre a vestimenta, né? Sim. A gente tem o que mais? A gente tem o caldeirão, tem a vassoura. Você tem as armas mágicas, por exemplo. A vara, a espada, a taça e o pantáculo. E o que significam simbolicamente esses arquétipos? Que simbolicamente significam o quê? Então, eles têm significados, embora isso também pode mudar de tradição para tradição. Tem nuances. Tem nuances. Então, mas eu posso falar algum deles, que é, por exemplo, a vara, ela representa o falo e a vontade do mago. O falo também? O falo. Quer dizer que o falo do mago é a vara. É a vara. E a
A parte sexual da bruxa é a vassoura. Né, nesse caso também, mas nesse caso dos elementos que eu estou apresentando é a taça. O elemento feminino é a taça. A taça. É a taça. Tá, entendi. Uma taça de prata. A vara é a vontade. Né? Ela cria, ela é criadora. Tá. A espada é destruidora. Ela corta e ela destrói. Ela serve para matar, para se defender. Tá? Até tem aquela simbologia, se para cima é uma coisa e se for para baixo é outra, né? Então, a vara cria, a espada destrói, a taça preserva. E o pantáculo, que é a moeda, o disco, é um disco de metal, com algum tipo de símbolo elaborado, ele redime. Ele redime as obras do mago. É o fator de equilíbrio. Né? O fator que permite o equilíbrio de forças terríveis em eterno combate. Né? Por quê? Porque você, para exercer a magia, vai ter que... como é que se diz? O feiticeiro ele vai ter que despertar e inflamar os seus impulsos internos. Mediante a sua vontade, a vontade ela é o elo de intersecção entre os impulsos mais profundos do feiticeiro com as forças cósmicas. Então ele tem que magnificar e fundamentar esses impulsos em si e projetá-los no macrocosmo e direcioná-los de acordo com a sua própria vontade para o foco do seu desejo, para aquilo que ele quer realizar. Mas esse desejo, esse foco que você fala é superconsciente, né? De uma realidade então, que ele quer criar. Sim, ele é um criador de mundos. Então, mas criador de mundos. Dentro desse nosso mundo quadrado que nós vivemos, cartesiano, por que os feiticeiros, de repente, as pessoas não trabalharam um aspecto um pouco mais evolutivo para que a gente passe por Mas trabalha. É que veja bem, você não tem como ver o trabalho. Então é tão discreto que a gente não sabe como é que está. Quanto maior o poder, mais ele tende a ser mais discreto. Então, mas assim, por exemplo, a gente está vendo aí, faz parte da linha de evolução do ser humano, passar por tudo isso que nós estamos vendo que está passando, faz parte, é cíclico. Para crescer mentalmente, porque senão... É cíclico, né? Ascensões e decadências. E você sente que tem muitos magos assim, muito bons aí no planeta, ainda vivos assim? Tem. Não é uma multidão, mas tem. Tem bons por aí, bem poderosos. Sempre tem, sempre vai ter. Assim, isso não desaparece, é invariável. Você tinha falado sobre a simbologia da taça, que ela permanece, né? Ela preserva, né? Preserva. Então tem isso a ver também, logicamente, com tudo relacionado com o Santo Graal, né? Porque você permanece aquela ideia do Cristo, do Avatar, não sei o que, tudo preservado naquele símbolo. O Graal ele tem dois simbolismos. Ele tem o simbolismo da taça e tem o simbolismo da pedra também. Tem uma tradição que você vai também encontrar no Parsifal, do Wolfram von Eschenbach, que o Graal ele é apresentado como a joia de esmeralda caída da fronte de Lúcifer. Essa joia, é interessante isso, essa joia, nessa versão, ela tem 144 ângulos. Caraca! Se você juntar, dá o número 9, olha que interessante, número 9. 144 dá 448 mais um 9. Não, essa joia de 144 ângulos, ela, quando cai, ela se fragmenta, ela racha, ela quebra, né? E esse cristal, ele se divide em uma multidão de partículas. Essas partículas são a raça humana, são os corpos humanos nessa tradição. Tem um papo disso. É muito interessante. Tem um papo de 144 mil, não sei o que, tem... porque, por exemplo, aquele que, através de processos ocultos luciferianos, ele unifica esses ângulos, ele consegue, por exemplo, vislumbrar a totalidade do universo. O universo visto sob todos os ângulos de sua manifestação, simultaneamente. Nossa, é um processo legitimamente iniciático. E ele tem a noção, a consciência total de cada um deles, entende cada um deles. Então a mente é super poderosa. Sim. Não pode ser uma mente comum como a nossa. Essa tradição é uma tradição, inclusive, ocidental. O Ocidente ele tem tradições também firmemente enraizadas. Ele não fica a dever a nada ao Oriente. Basta as pessoas terem como é que se diz? A boa vontade de mergulhar nos arquétipos da própria tradição ocidental. Seja essa tradição que você citou, do Santo Graal, seja os mitos nórdicos, por exemplo, dos Eddas, que contém
tesouros preciosíssimos de conhecimento mágico, iniciático. Que a gente vai falar depois no próximo programa, porque a gente está com o programa aqui já quase no finalzinho já, né? Senão a gente vai falando, o programa não acaba nunca, porque tem assunto que não acaba nunca, né? A gente vai se estendendo. Sim. Mas pra gente encerrar, então, você tem alguma coisa mais para acrescentar dentro do tema, que você achou importante, que ainda não foi falado, só pra gente... deixa eu recapitular. Porque você trouxe um conteúdo bacana aí, é legal você não perder esse conteúdo. Falar dos elementos... Senão a gente faz outro programa daqui a pouco sobre isso que faltar. Tudo bem. Deixa eu ver. Bom, se não for, a gente dá andamento depois também, não tem problema. Né? Você acha que o que você queria expor, você já expôs? Acho que sim. Deu pelo menos para chamar atenção para esse fato, né? De diferenciar a feitiçaria, a bruxaria, né? Na sua própria essência, colocar ela no seu trono de dignidade, porque não é uma coisa baixa e aviltante de maneira alguma, pelo contrário. Pelo contrário, é que ela, no seu próprio estado abissal, ela transcende tudo, inclusive. Ela tá na raiz do que vem a ser depois a magia cerimonial, por exemplo, né? Uhum. Então é um erro você mirar a coisa com um olhar meramente pejorativo e achar que é mera baixa magia para atender só a caprichos humanos menores, mesmo, né? É louco isso mesmo. Porque... assim, o que pode se estender, ele teria que entrar pelas vertentes do satanismo, por exemplo, que está intrinsecamente ligado à bruxaria, mas eu acho que isso fica para outro programa, porque também é um capítulo à parte, né? É um capítulo à parte, exatamente, mas ele faz parte também, ele está dentro do contexto, né? É que a gente já está com quase 1h30, a gente conversa, não vê o tempo passar, né? Verdade. Mas é importante isso. Bom, pessoal, a gente ficou aqui com o Zé Alves, trazendo esse conteúdo aqui bem diferenciado, bem mais assim, alongado no tema, porque você trouxe coisas que remontam lá antes da pré-história e tudo mais. Sim. E trouxemos aí também uma reverência sobre o que é o presente. A gente tem um movimento que acontece todo ano, acho que em maio, que é lá na cidade, em Paranapiacaba, né, aquele encontro dos magos, das bruxas e tal. Quem tem curiosidade e quer conhecer esse trabalho que eles fazem aqui em São Paulo, é em Paranapiacaba. Depois entrem aí para conhecerem essa história, que é interessante, né, Zé? Eles movimentam rituais, roupagens, visuais, tem históricos, tem muitas palestras, tem venda de livros, artigos, enfim. O pessoal lá faz uma miscelânea de temas, uma miscelânea de histórias, de fatos, que é curioso, que é interessante para o pessoal conhecer, né? E logo você também tem que estar voltando lá para você dar sua palestra de bruxaria. É verdade. Né? Bom, Zé, então a gente vai se despedindo por aqui, como a gente entrou, não é? Isso. Então, da forma mágica que a gente aprendeu, que tem que ser assim, né? Vamos lá. Olá, amigos do Tocando Oculto, tem uma notícia bacana para vocês aí a respeito do nosso blog, programa Tocando Oculto. Se você tem alguma ideia, tem algum estudo bacana, se você desenvolve alguma atividade bacana no seu trabalho, então eu convido vocês a fazerem parte do blog. É só mandarem aí para o programa tocandooculto@gmail.com, o que está passando aqui embaixo no GC, esse seu material. A gente posta para você, a gente te dá os créditos do material, do estudo, que você participar com a gente, tá bom? Então esse é o convite pessoal que a gente faz aqui para vocês participarem com a gente. É um programa Tocando Oculto interativo com você que nos assiste, ok? Ficamos com essa dica aí para vocês poderem participar com a gente e estarem o tempo todo no nosso programa. Valeu, pessoal!